Existe um ensinamento dado por Jesus que poucos têm conhecimento, pois não é algo falado, mas uma atitude tomada por Jesus. Este ensinamento está escondido lá em Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 13 e 14, que diz assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Quando lemos separadamente esses versículos, não conseguimos compreender a grandeza deles. Assista este vídeo até o final e você entenderá a grandeza desses versículos. João Batista é um homem escolhido por Deus. Provavelmente construiu uma amizade muito forte com Jesus, mas ele sabia do seu chamado, que ele teria que preparar o caminho para o Messias. Então ele se retira para o deserto, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. João se vestia de peles de camelo e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Ele estava ali cortando as arestas para Jesus. Ele era a voz que clamava no deserto, arrastando multidões para o arrependimento. Porém, com o crescimento do seu ministério, ele não se ensoberbeceu. Em João capítulo 3, versículo de número 30, ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Esta afirmação é de João Batista. João Batista acaba de batizar Jesus nas águas e viu o Espírito de Deus como uma pomba sobre Jesus descer. O ministério de Jesus estava crescendo. Jesus estava fazendo milagres, curando, libertando. Então os discípulos de João Batista queriam saber a opinião deles sobre Jesus, pois o ministério de Jesus estava tendo mais sucesso e se tornando maior do que o ministério de João Batista. Então João Batista ele diz que era isso realmente que deveria acontecer. Ele diz lá em João capítulo 3, versículo de número 29, a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende, o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Ele estava dizendo que ele proclamava a luz, mas ele sabia que Jesus era a luz. Ele falava: eu sou amigo do noivo, mas ele sabia que quem era o noivo era Jesus. Ele falava: vem aí o cordeiro, mas o cordeiro vivo era Jesus. Ele diz que ele cresça e que eu diminua. Então agora Jesus foi batizado por João Batista nas águas. Jesus se retira para ficar no deserto 40 dias e 40 noites, para ser tentado por Satanás. Nisso João é preso por Herodes e decapitado, por ter dito a Herodes a verdade, que seu casamento não era segundo a vontade de Deus, pois Herodes casou com Herodias, e Herodias era mulher do seu irmão Felipe, ou seja, ele se casou com sua cunhada. E quando lemos separadamente Mateus, capítulo de número 14, versículo de 13 e 14, parece não ter sentido, mas Jesus acaba de receber uma triste notícia do capítulo anterior, que seu melhor amigo, João Batista, foi decapitado. Jesus ele queria um momento longe de tudo, longe de todos, passar um momento de luto, chorar pelo seu amigo. Então ele se retira para o deserto, mas a Bíblia diz que a multidão o seguiu, não respeitando o seu momento de luto, não respeitando o seu momento de tristeza, de dificuldade. Jesus poderia expulsar todos que estavam ali seguindo a ele, pois não estavam respeitando aquele momento de dificuldade, aquele momento de luto. Mas Jesus nos ensina aqui algo glorioso com a sua atitude. No versículo de número 14, ele olha para a multidão e agiu com íntima compaixão. E ele nos ensina que sua missão não poderia parar pelo luto, que a sua missão não poderia parar pelas dificuldades, a sua missão não poderia parar com os levantes que sobrevinham à sua vida, mas acima de tudo, ele devia continuar com aquilo que Deus colocou nas suas mãos.
Continue com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Independente das dificuldades, independente do sentimento de luto, continue com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Que o Senhor Jesus vos acompanhe e até o próximo Sermão Animado.